Sejam bem-vindos a mais um Mevan Talk Music. Eu sou a Thay, esposa do Jack. Eu sou o Jack, esposo da Thay, nesse tempo que nasceu para falarmos de louvor, adoração, música e tudo aquilo que a gente pode comunicar com Deus e Deus comunicar conosco. E hoje estamos com um convidado muito especial, já tivemos contato antes e agora estamos tendo a oportunidade de ter mais um contato novamente. É bom tê-lo aqui, Júnior Paixão. Prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, gente. Obrigado pelo convite. É muito especial a gente poder falar desse tema que é tão importante, Sim. relevante no nosso tempo. Aliás, relevante em todos os tempos da cristandade, né? Sim. É bem necessário. Mas conta um pouco pra gente, um pouco mais sobre você, a sua história, no meio do louvor e da adoração, onde começou, qual foi seu despertar nesse lugar. É, gente, história, né? História. Eu comecei, nasci no berço cristão, nasci na igreja metodista, wesleyana, que é uma igreja com raiz pentecostal. É uma igreja metodista, mas com raiz pentecostal. E logo dos primeiros anos de vida, assim, meus pais mudaram de cidade. Eu sou de Morro Agudo. Vou contextualizar primeiro. E aí, quando meus pais nós mudamos de igreja, começaram meio que uma obra nova, assim. Na igreja não tinha banda ainda, não tinha uma estrutura muito formal, assim, de músico, né? Depois passou a ter, mas eu já tinha aí por volta de uns 8, 9 anos, ainda existia a cultura do playback, né? E aí eu comecei cedinho, cantando com a minha mãe uma vez, músicas que já nem se acha no YouTube mais, né? Eu só lembro de um trechinho, assim. Mas pra mim era uma brincadeira, porque eu sou um menino precoce, né? Comecei bem novinho, assim, com uns 4, 5 aninhos, ainda sem estrutura, uma igreja muito pequena. Quando eu tinha por volta de uns 8 anos, eu já comecei a cantar sozinho. Então eu já cantava o playbackzinho ali e colocava uns canarinhos de Cristo, umas coisas bem ali do... Não pode falar Arco da Velha mais, né? Não é politicamente correto. Mas logo depois disso começou algo que eu entendi que era algo de Deus. Assim, tinha um desejo muito forte no meu coração de servir a Deus com a música, com a minha voz. E eu já era um menino que orava muito e já tinha uma vida com Deus, assim, por conta dos devocionais, de ver o derramar dos meus pais. Uma vida bastante sofrida em vários aspectos, que o que eu aprendi de forma muito rica era que existe um lugar para nós, e esse lugar é aos pés do Senhor. E aí o meu coração era muito de levar isso também através da música, claro, de forma muito imatura, muito jovem, né, e também autêntica. E aí nessa época eu comecei a servir fazendo cópia das músicas dos adolescentes, comecei a tentar ajudar ali o pessoal a cantar, enfim. E eu lembro de pedir para Deus, Senhor, eu quero cantar, eu quero servir ao Senhor e tal, então fala comigo. E aí eu tive uma experiência muito incrível, que hoje eu entendo o texto que não era sobre isso, mas uma experiência com Deus onde Deus me respondeu. Eu estava num propósito de oração, eu estava no culto todos os dias da semana na igreja, era uma preparação para a Santa Ceia, que seria o domingo. E aí eu lembro que eu comecei a fazer esse propósito de pedir para o Senhor me abençoar com um dom, com um presente, de cantar e tal. Até a sexta-feira, e aquela coisa, né? Que a gente imaturamente fala, Senhor, eu preciso que o Senhor me responda. Me responde, fala comigo e tal. E nada de Deus falar nada, e nada de nada acontecer. Na sexta-feira, eu já chorando muito, assim, e já rouco, cansado, senti que Deus estava falando comigo. E aí me levantei do banco, chorando muito, porque eu estava já me conformando de que eu não seria presenteado. E nesse momento o Senhor falou no meu coração através de alguns... E é aquela coisa, né? Caixinha de promessa. Você abre a Bíblia como caixinha de promessa e pega textos isolados. E aí o Senhor me falou, eu entendi que era algo relacionado a anunciar a palavra de Deus, a pregar a palavra de Deus. E aí quando eu recebi aquela palavra, que é um recorte de um texto de Isaías 42... eu me dei uma decepção, porque eu falei, Senhor, não é isso que eu pedi. Eu queria cantar, porque até então eu fui específico. Não veio um salmo, não veio... não veio nada assim, tipo louve, né? Nem com muito louvor, nada assim. E aí eu voltei, me ajoelhei de novo e fiquei assim, Senhor, o que eu te pedi não era isso, o que eu pedi é que eu queria cantar e tal, e já sem voz, e rouco, totalmente rouco. E aí eu me lembro que o Senhor, eu senti Deus, levanta de novo. Né? E aí eu levantei e abri a Bíblia.
E aí uma outra caixinha de promessa, veio uma outra palavra, cantai ao Senhor um cântico novo, seu louvor atravessará as nações e tal. E aí eu me senti respondido, e aí eu senti que aquilo foi sobrenatural e tal. No auge da minha infantilidade ali, eu entendi que o Senhor estava falando comigo. E aí não fazia muito sentido, porque tinha, ou você cantava, ou você pregava. Sim. Não existia, no meu contexto até então, essa coisa da ministração do louvor, que você direciona a igreja, era cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. No final, agradeça a oportunidade em nome de Jesus. E a música do começo ao fim, sem... Seguir o playback. Era isso. E aí eu não entendi essa fala. Isso foi tomar forma depois de alguns anos, né? Mas isso foi na sexta-feira. No sábado, eu estava tão grato a Deus que minha mãe foi no culto do círculo de oração, que era uma tarde do sábado, umas 2 horas da tarde. E eu fui com ela. E aí eu falei assim, Senhor, eu quero ver se o que aconteceu ontem foi o Senhor mesmo que fez. E aí, de novo, né? Querendo colocar Deus contra a parede. Falei assim, então eu vou ficar bem quietinho aqui. E aí me lembro de uma irmã que era muito usada por Deus, muito ousada, inclusive. E assim, gente, era uma criança que estava com a mãe no ensaio. Uhum. E aí essa irmã, no final do ensaio, da oração das irmãs e tal, ela falou assim, fez uma oração final, e aí ela começou a ser tomada por Deus, e aí ela parou e falou assim, irmãs, eu não sei porquê, mas vou esperar mais alguns minutinhos. Eu vi o irmão Juninho aqui. Irmão Juninho, Deus está me chamando, Deus está mandando você vir cantar. Até então eu não tinha cantado sozinho ainda, eu não tinha feito nada. E aí eu totalmente rouco. E aí eu levantei chorando e fui até a frente, devia ter umas 30 irmãs, assim, nessa reunião. E aí eu abri a boca e comecei a cantar algo que estava no meu coração. E de forma assim... a minha voz saiu diferente. Minha voz não estava saindo do rouco, saiu diferente do que eu jamais tinha ouvido. E eu senti que Deus estava me presenteando naquele momento. E as irmãs foram, assim, muito receptivas e Deus tomou aquele lugar. Então foi uma experiência, de fato, sobrenatural, tanto da minha resposta para o que Deus me presenteou, quanto também para, naquele momento, a prova disso, né? Então eu nunca contei essa história, inclusive. Aliás, pouquíssimas vezes contei essa história, em ambientes muito, assim, menores, mas foi assim que começou. E a partir daí eu comecei a cantar sozinho na igreja e tal, com uma frequência. Depois comecei a cantar em outros lugares, comecei a estudar música, me envolver com projetos sociais, enfim. Mas tudo começou na parte espiritual, com a louvor na igreja, dessa forma. Ponto muito importante, né? Porque às vezes as pessoas, elas querem tanto o dom, que primeiro elas colocam o dom como algo na frente e não a parte espiritual, né? Sim. Tipo, não buscar primeiro algo pra conseguir, tipo, exercer esse dom com fluidez, da forma correta. E hoje em dia a igreja tá cheia disso, né? Pessoas que não estão totalmente cheias do que precisa, do que é necessário, né? Pra conseguir conduzir uma igreja, né? Sim. Mas qual que é a sua visão nesse lugar, assim? É muito real. E aí uma coisa, enquanto eu pensei, né, a gente vai recapitulando algumas coisas da nossa história e tal, e aí eu pensando sobre a importância que a gente tem de viver o secreto, que a gente falou hoje, viver o secreto, mas é que o culto público, ele é um lugar de ajuntamento. Ele é um lugar onde você faz num coletivo aquilo que você vive no privado. Então, pensando olhando para a minha história, eu sempre vivi um privado, no Sermão da Montanha, né? Tranca o seu quarto, tranca a sua porta, e ali você fala com Deus, o Deus que te ouve em secreto te responderá. Enfim, eu vivia esse cenário de adoração e de música dentro do meu secreto. Mesmo com 10, 12, 15, 16, 17, 18 anos. Então, aquilo que eu trago hoje no palco, com microfone, com banda, numa estrutura montada, é o resultado daquilo que eu já vivia no privado. Sim. Então, faz todo sentido, porque não há como ter verdade se é performático, sim, se é feito para uma forma de alimentar o nosso ego, e não tem verdade nas suas palavras, né, ali enquanto você está cantando. Você pensa no que está estrutural e tal, e aí é muito isso que você falou, porque a gente acaba se colocando nesse contexto de música justamente por conta da visibilidade que isso gera de alguma forma, e isso acaba não transmitindo de fato toda aquela verdade que a gente tem. Até uma dificuldade que eu tenho, porque quando eu vou cantar, às vezes, músicas que eu canto muito no secreto, eu não consigo cantar, às vezes eu dou uma embargada, assim, eu começo a chorar enquanto eu canto. Toca de alguma forma. E aí eu sou o chorão, assim, do negócio. Né? Aí às vezes eu paro, às vezes eu tenho que ficar assim, não, tem que... Assim,
A igreja canta, aí depois eu tenho que parar, não, Se tenho que voltar, organiza tenho que me organizar aqui. Me ajuda, Deus, segura aqui na minha mão. E é isso. E assim, tem muito a ver com a canção que você canta que transmite essa verdade, e especialmente a verdade que você vive, né, diariamente. Sim. E aí a adoração, ela não é reduzida à música ou ao momento de culto. A adoração é um estado de consciência onde você, tudo que faz para honrar aquele que te chamou, aquele que salvou a gente e que nos salva constantemente das mazelas desse mundo, né? Sim. Então é isso que pega. E quando você parte desse lugar de adoração, ser a sua vida e a música ser uma forma de servir as pessoas e servir a Deus, servir a comunidade, servir a Deus, aí você tem uma verdade que é uma realidade ali, né? Que é feita no coletivo. Tem alguma canção que te leve para esse período do começo do seu ministério e que até hoje você escuta ou você canta e você fala assim, nossa, isso me lembra os primeiros passos, o meu começo aqui? Tem sim. Tem as canções lá, Canarinho de Cristo, mas o que me toca mesmo é a canção que eu cantei nesse culto à tarde com as irmãs do Círculo de Oração, né? Eu não sou muito bom aqui com as cordas, mas vamos lá. Aí o Jack fica com o violão de um jeito ali que se ele vê que eu me perdi, ele já me salva. Mas é uma canção que, inclusive, há pouco tempo atrás eu falo pouco tempo, gente, porque eu não lembro quanto tempo, mas alguns aninhos atrás, ali 2, 3 anos, o William e a Kênia têm um canal, e aí o William, eles me mandaram um convite para participar com eles, e fiquei muito feliz que eles são geniais, assim, musicalmente. E aí falaram uma música especial para você, e aí essa música que eu cantei também com eles, com ela, né? A Nina produziu, mais ou menos assim. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é sua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. Dei aqueles. E a pessoa que não se concentra. Aí a gente já combina, Jack, que daqui pra frente será você. Vocês viram que. E aí eu fui pensando, o que eu faço, né? Mas eu me lembro que canções que apontam para a grandiosidade de Deus. Sim. E é uma das coisas que sempre me pegam muito. Quando a gente começa o culto, quando a gente fala sobre isso, eu sempre começo olhando para o Senhor, quem Ele é. Sim. Porque quando a gente olha para o Senhor, para quem Ele a partir daí a gente se toma consciência de quem nós somos. Sim. Porque nós servimos um Deus tão grandioso, tão absoluto sobre tudo e todos, e muitas vezes nos falta consciência da nossa pequenez diante da imensidão do nosso Deus. Sim. Porque a gente chega com o coração carregado com tantas causas, com tantas questões, e realmente olhar para o Senhor nos faz tomar consciência de quão pequenas são as coisas desse mundo. E aí esse é um lugar de culto e que eu gosto muito. Então, quem o Senhor é, né? E aí por isso que nós te louvamos, por quem o Senhor é. Quando eu reconheço quem o Senhor é e quem nós somos, aí nós entendemos que o nosso lugar é um lugar de se prostrar mesmo, é um lugar de adoração. É legal pensar nesse lugar assim, porque geralmente os melhores cultos que a gente vai presenciar são os cultos que mais nos confrontam, né? Sim. Que geralmente não é sobre nós, mas é sobre Deus, né? E hoje eu acho que a igreja tem perdido muito esse lugar, né? No momento do louvor, principalmente. Que tem levado muito pro lugar do eu, né? Eu sou o que eu sou para Deus e não o que Ele é para mim. E eu acredito que precisa ter essa transformação, né? Dentro da igreja, que tipo... A gente precisa voltar mais a nossa adoração e o nosso louvor pro que Deus Ele é pra gente, não o que nós somos pra Ele, né? Porque é muito esse lugar, né? A adoração é uma entrega nossa a Ele, pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele é pra nós, né? Qual que seria, assim, a sua visão nesse lugar, assim, dentro de repertório de igreja? A gente até conversou em algumas conversas atrás sobre isso,
acho que foi com o pastor Isaac, né? Que a gente falou sobre isso, aí ele trouxe algumas coisas que ele usa quando ele vai montar um repertório, assim. Acho legal trazer essa abordagem de, como que eu faço? Cada um tem uma visão sobre isso. Como que funciona para você? Vamos montar um repertório para o próximo culto. Como que você tem um padrão? Não? Legal. Aí nós estamos falando de liturgia, né? Assim, também, né? De como você constrói o repertório e tal. Eu gosto muito... Geralmente tem-se um padrão, né? De começar com alegria, assim, com celebração, né? Geralmente olhando para... Sempre, primeiro, antes de tudo, vem a curadoria da letra mesmo, de como essa letra está apontando de fato para o Senhor, de como essa letra de fato vai ser... Essa letra, essa música vai ser consumida pelas pessoas, né? Qual é o público, quais são as pessoas que fazem parte da comunidade local que está reunida ali. Aí não faz tanto sentido você colocar coisas com letras complexas numa comunidade que tem pessoas às vezes muito mais simples. Não faz sentido você entrar com métricas que não dá para acompanhar. Então a seleção da música passa por isso. Depois a gente pensa, claro, numa liturgia, que é geralmente músicas mais animadas, né, de celebração e tal. E eu gosto muito desse lugar de olhar para o Senhor. Então, músicas de exaltação, músicas que nos fazem ter essa consciência de quem o Senhor é, porque aí a gente já silencia a voz da cultura. Hoje a gente entra no Instagram, nas redes sociais e tal, a gente sempre vai olhar coisas que para esse mundo são grandiosas. Recursos financeiros, ou, sei lá, guerras no mundo, ou então qualquer coisa que a gente pensar, tudo isso é infinitamente menor do que o nosso Deus. Então, quando a gente olha para o Senhor, a gente vai entender o quanto as nossas dores são pequenas, o quanto as nossas questões são pequenas. Então, eu gosto de músicas assim, que agradeçam a Deus. Logo na sequência, eu também gosto de músicas que apontam para a oração comunitária. Então, canções que, é claro, continuam exaltando o Senhor, mas que usem nós na palavra, na expressão, porque o culto público, ele é um lugar onde você também faz isso para viver em comunhão, para estar em comunhão com as pessoas, né, com os irmãos ali. Até o próprio sentido da palavra culto, né, vem de cultivar, né, você cultivar relacionamento, cultivar uma cultura de pessoas que adoram ao Senhor por quem Ele é, enfim. Então tem a ver com esse coletivo, e aí abrindo um parênteses, né, a gente tem uma dificuldade nessa geração de falar sobre esse coletivo, porque até a cultura brasileira mesmo, né, músicas que a gente canta no original, em inglês, que a gente importa bastante músicas hoje, né? Às vezes no plural, ela foi feita no plural. E a gente canta ela no singular, né? Você canta, às vezes, um exemplo. O Jack entendeu o comando já. Né? Dá um dó maior. Que, assim, a gente geralmente é tão impregnado na nossa cultura e na cultura brasileira. Tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Aí o refrão: me ama, ele me ama. E aí quando a gente vai pro original, ele vem: He loves us, nos ama. Então, no coletivo... Canto coletivo, não... E assim, não que Deus não seja... Deus se revela individualmente para nós. Sim. Deus se revela a nós. Nós temos um relacionamento pessoal com Deus. Né? Deus nos ama individualmente. Mas o contexto da composição da canção foi... Enquanto eu canto que Ele nos ama, eu entendo que eu não sou sozinho, que eu sou membro de um corpo que é muito maior do que eu. Então, inclusive a ponte né? Somos sua herança. A ponte leva. Tipo aí a ponte volta, na tradução brasileira, aí somos sua herança e Ele é nosso galardão. Já vai pro coletivo. Aí né? vai pro coletivo de novo, mas você vê que ela inteira é focada muito na minha relação vertical. Então tem uma relação horizontal. Outra música que acontece também isso, o original é We Believe, acho que é Mi maior. Aí no Brasil a gente canta: acredita em Jesus Cristo,
Acredita em Deus o Pai. E o original é We Believe in Jesus Christ, né? Nós acreditamos, nós cremos em Jesus Cristo. Aí você imagina, eu tô falando de forma comunitária que eu não acredito sozinho. E eu sou fortalecido quando o corpo é fortalecido. Quando cada membro repete isso em voz alta e nós estamos olhando um para o outro e não apenas nós olhando para Deus. O culto também quando a gente fala do culto, né, tem a ver com cultivar relacionamento, com servir, onde nós servimos uns aos outros, onde nós nos relacionamos. E numa cultura do self, do eu mesmo, numa cultura de consumo, é muito comum e muito usual que as igrejas, pensando em melhorar a forma, né, porque a gente quer fazer uma iluminação melhor, um som melhor, que vire um lugar muito mais de consumo individual do que um lugar de cooperação, de comunhão coletiva, e é para isso que o culto é feito. Sim. Então, olha como eu fui caminhando, né? Porque a resposta era montar um repertório. Eu prefiro canções que apontam para esse coletivo. Sim. E é claro que enquanto a gente ministra, você vai sinalizando para os irmãos e trazendo para eles essa consciência de o que nós estamos fazendo aqui, por que o Senhor faz isso conosco. Isso é essencial, né? Porque nós somos parte da igreja, nós somos a igreja, inclusive. Não existe um lugar... Deus, o ministério, os ministros e a igreja. Né? Nós somos, é Deus e a igreja. Sim. Então nós estamos ali para justamente conduzirmos juntos, mas um lugar onde a voz coletiva aparece, né? Onde o canto congregacional é levantado. E é isso que tem que fazer parte da nossa preparação. Né? Então essa consciência. Depois da mensagem, geralmente a gente tem uma conversa com os pastores antes, para entender mais ou menos a linha que a mensagem está indo, porque nós estamos indo para o final do culto. Então, no final do culto, essa canção pós-mensagem, ela tem que responder ao que foi pregado, ligado ao que foi pregado. E quando a gente fala, por exemplo, de fé, nós cantamos que nós creremos, mesmo contra a esperança nós vamos crer, enfim. Então, nosso canto pós-mensagem, da construção litúrgica, da ordem das músicas, tem que ir muito em linha com isso, até para não ser um confronto de ideias, né? Sim. E ser uma resposta prática, porque a música direciona as pessoas para uma ação. E a ideia, no final do culto, é que ele caminhe coroando todo o tema, mas especialmente fazendo com que as pessoas saiam dali com uma vibe, eu procurei outra palavra, não achei. Eu ia falar energia, uma vibe. Uma vontade, com um propósito de viver a adoração, de fato, que acontece na segunda-feira de manhã, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai honrar Deus, quando você vai lembrar que você está em missão. Então, a gente vai usar essa última música para... Então, geralmente é assim que eu penso. Aí, quando vai um evento de jovens, geralmente eu sigo a mesma estrutura, mais 3 músicas, e aí músicas que o público vai cantar, enfim, eu faço a mesma... É assim que eu costumo funcionar quando escolho o repertório. A gente, na igreja, costuma seguir assim também. E muito legal, assim, falando sobre a música Me Ama, tipo assim, é meio que... Eu nunca parei pra observar isso, né, da letra. Tipo assim, ele me ama, etc. Mas, geralmente, quando a gente vai cantar, que a gente ministra sempre junto, nós dois, a gente geralmente joga pra gente cantar como igreja. Tipo assim, sabe? A gente meio que faz a música normal, mas sempre tem um momento que a gente joga pra, tipo, a resposta, tipo, nós, igreja, e também nós pra Cristo, tipo assim, Sim. né? Tipo, Jesus te amamos e etc. Sim. Então, só que eu nunca parei pra Não, faz todo sentido. É uma música maravilhosa, uma música linda. Sim. Inclusive, a tradução ficou muito boa. Sim. Tem uma tradução falando de história, né? Tem uma tradução do Juliano Som, do Livres, que é nos ama tanto. Já ficou um pouco mais fiel à proposta. Mas ela não flopou. Né? Tem gente que gosta muito, prefere essa, tá tudo certo. Eu gosto muito da versão, mas o que popularizou no Brasil foi a versão do Diante do Trono, foi a Me Ama. E tá tudo bem, porque faz sentido, é real, mas é um exemplo pequeno de o quanto... Se a gente for pegar músicas, tem várias outras que fazem a mesma coisa. Talvez porque na língua seja mais fácil, porque eu acho que a questão do self é uma questão... A tradução também, às vezes, para fala, né? Para replicar o que está sendo cantado em inglês. Não sei. Pode ser. Eu acho que, assim, nem só as traduções, né? Mas eu acho que a música brasileira, ela é muito mais voltada pro eu do que pro nós. Tipo, eu olho muito por esse lugar, tipo assim... Geralmente... Somente nos últimos... Sim, vamos falar anos, dos últimos anos pra cá. Não tem mais músicas
nesse aspecto comunitário, assim, Sim. desde composições nacionais até traduções. E aí você apontando isso faz mais sentido ainda, né? Percebe que até canções que poderiam ter esse lugar comunitário acabam que não tem, não se sabe. É uma questão cultural, é uma questão de uma resposta à atmosfera que nós vivemos, né? Eu gosto muito de uma analogia que o pastor sempre faz, é que, e eu sempre usava isso, né? Nós somos estrangeiros em terra estranha e tal, mas pensando em Daniel e os meninos, Daniel e os meninos, né? Daniel e a rapaziada, lá presos, enfim, né? Cativos, quando Israel foi sitiado e tal, eles estavam vivendo, nós vivemos num ambiente hostil. Se a gente sair aqui na rua, e cada vez mais o ambiente está hostil para a igreja, né? A gente não está vivendo confortavelmente. Hoje a gente não pode falar mais de forma aberta sobre muitos temas que podem ser sensíveis para a cultura. Sim. Então, isso está fazendo com que a gente fique cada vez menos localizado nessa cultura, mas a gente está imerso nela. Então, é inevitável que você saia no dia e acaba se esquecendo. Por isso que a gente tem que reforçar no culto público quem nós somos. Nós somos irmãos em Cristo, nós amamos uns aos outros, nós os perdoamos, nós servimos para fazer a missão juntos. E lembrar que quando eu saio da igreja, essa missão continua, de fazer discípulos, de amar as pessoas, de ser generoso. Eu lembro de... Você vê uma questão de cultura, né? Vocês são crentes há muito tempo, eu imagino. Sim. E uma frase que eu ouvia muito... se bater em mim, eu bato mesmo, porque eu sou crente, mas não sou bobo. E aí eu me lembro quando criança ainda, eu me virei a chave e falei assim, mas peraí, se bater em mim, eu bato também. Quando a gente olha para Jesus, o que ele fazia? Batia de um lado, dava outra face. E qual é o evangelho que de fato a gente está vivendo? Porque a cultura é essa. E a nossa ideia é a gente transmitir a cultura do céu. A cultura do reino de Deus que já está entre nós e que a gente anuncia. Jesus veio anunciar o reino, João Batista anunciava o reino. E nós estamos anunciando o reino de Deus. E é isso que a nossa música tem que responder. É essa atmosfera que tem que ser criada no ambiente de culto, no ambiente de coletividade, para que depois na cultura que é egoísta, na cultura que é consumista, na cultura... E não é um problema... Porque Deus os abençoa com recursos também. Isso pode ser bênção de Deus. Mas a promessa e a fala certeira é que no mundo nós teremos aflições. Né? Então existem coisas que o Evangelho traz que naturalmente são contra a cultura atual. E a nossa música tem que, de repente, fugir do que aponta para a cultura e levar as pessoas para a cultura do reino. Um exemplo legal também é uma ministração do pastor na igreja há uns tempos atrás. Ele usou esse exemplo de... Ele falou, imagina um ladrão entra na sua casa, tá lá, você pode até ter uma arma, você vai atirar nele pra matar, ou você vai deixar ele matar seu filho, ou você, qual que vai ser a sua reação? E ele trouxe... ele trouxe isso no sentido de nós não podemos, assim, nós somos cristãos, o que Jesus faria? O que Jesus faria naquela situação? Porque se a gente não revidar e etc, a gente vai morrer. Provavelmente a gente vai pro céu. Mas e ele? Se a gente revidar e ele morrer? Ele não vai pro céu, provavelmente. Então a gente vai tirar a chance daquela pessoa, ter um encontro com Jesus pelo fato da gente revidar algo que ele estava fazendo, né? E isso... É um choque muito forte, assim, culturalmente é um choque muito forte. E aí quando a gente fala do ambiente de música, a gente precisa produzir coisas para os cultos individuais, para os devocionais. Então precisa ter material, material musical, fonográfico, né? Bom, bíblico, né? E que falem da cultura do céu, da cultura do reino de Deus, da cultura que é da outra face, da cultura da generosidade, né? De você... pensar em doação, em servir, enfim, né? De você... Poxa, Jesus... O exemplo, né? Se alguém te pede para andar uma milha, anda duas, né? Dá túnica, né? Então, isso, é sobre isso. Então, a nossa música precisa responder e a gente tem um desafio de, mesmo num ambiente hostil da cultura, se manter fiel a Deus, né? Tudo em Cristo é muito mais voltado para a entrega do que para o receber, né? É isso. E na música a gente precisa viver esse movimento, né? Principalmente na adoração, porque a adoração ela é uma entrega. Total. É uma entrega a Deus, então eu preciso realmente viver esse processo de entrega, né? Constantemente, né? É o que a gente não quer viver, né? A gente quer viver o receber. Mas o entregar, geralmente, a gente
E o entregar Corre. que a gente às vezes faz é o entregar de confiar. Eu confio porque o Senhor vai fazer no seu tempo pra mim. Tipo, tudo volta pra eu. Você vai fazer do seu tempo pra mim. De alguma forma volta pro Eu confio, né? Então a ideia é a gente se quebrar nisso mesmo. E quanto mais a gente se confronta, e a música faz isso também com a gente, mas a gente olha para o quanto a gente precisa ser quebrado por Deus. E o quanto isso nos leva para esse lugar de arrependimento, contrição e louvor e adoração por quem o Senhor é. Porque mesmo sendo quem somos, Ele é quem é. Sim. E Ele não muda, né? A Bíblia fala que no Senhor Ele permanece o mesmo e não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, mesmo apesar de nós, e aí quando a gente reconhece cada vez mais, a gente é alcançado pela graça, pela misericórdia. A misericórdia não nos paga conforme nós merecemos e a graça nos alcança nos presenteando sem nós merecermos, né? E aí essa posição, um cuidado que a gente tem que ter sempre, e aí falando dessa coisa do ego, do orgulho, porque é nesse lugar que os músicos, quem serve na igreja é pego. Até falando nisso de orgulho e tudo mais, como que para você funciona essa questão de técnica no fazer música e no ministrar a música? Como que concilia isso? Porque você é uma pessoa que canta muito bem, faz arranjos e tudo mais. Como que você concilia isso? Tanto uma qualidade técnica como e a qualidade de ministrar, de adorar ali em uma canção? Tem duas questões, assim. É uma questão, entre aspas, que pode ser sensível, porque a gente às vezes se pega muito, pode cair na armadilha de nós transformarmos isso num ambiente performático, mas eu entendo a música também, na igreja, a música é um dos dons que o Senhor deu a nós, né? A gente chama de graça comum. São presentes que o Senhor dá para quem... para todos, né? O sol é uma graça comum que alcança ímpios e justos. A música é uma arte que vem como um presente de Deus para toda a humanidade. Então existe a arte tem a sua função como um todo, tem a função de impressionar as pessoas, de chocar as pessoas, de conduzir as pessoas. Então tem alguns lugares de música na igreja que têm funções diferentes. Existem, então aí eu acho que cabe a técnica para conseguir transmitir a mensagem e alcançar o objetivo. Existem músicas pós-mensagem, por exemplo, que são músicas que contam uma história. Então tem uma questão interpretativa, tem uma questão que alguma música é mais sussurrada, alguma música é mais sentimental, e isso você não faz sem técnica, sem controle do seu aparelho fonador, sem controle respiratório, enfim. Então você usa técnicas para compor uma peça, eu tô falando uma peça, uma música, uma peça, uma obra uma arte que tem o objetivo de alcançar o coração das pessoas e transmitir aquela mensagem. Então aí eu acho que a técnica cabe em alguns aspectos, mas é claro, com todo o cuidado para que isso não seja para nós, mas sim para o objetivo de servir o reino e as pessoas, servir a mensagem que a gente estava anunciando. Aí tem uma outra coisa também. Eu gosto eu tô pegando alguns termos em inglês aí, né? Quando a gente fala de uma expressão vocal, hoje no inglês fala muito da música do soul music, né? E soul é alma. Então, quando você fala, inclusive, de ornamentos, melismas, apogiaturas, você fala de ornamentos que geralmente são emprestados do soul. E aí, quando você está no momento de louvor, você está rasgando a sua alma. Então faz parte da sua expressão genuína também de louvor a Deus, abrindo, mostrando, revelando, desnudando a sua alma no louvor enquanto você faz isso. Então ele acaba que a técnica não compete com um objetivo, ele contribui para o objetivo. A mesma coisa, eu brinquei agora há pouco falar que eu choro, né, às vezes cantando. Às vezes o choro em si, ele trava a técnica, né, de alguma forma. Mas ele soma para o objetivo, que é fazer com que as pessoas também se quebrantem. Então eu acho que a técnica tem que entrar num lugar de como eu me preparo, como eu faço o melhor para o Senhor, como eu uso as minhas aptidões, as coisas que o Senhor me deu e as coisas que eu... porque tem profissões, né? A gente trabalha com música em outros ambientes e tal, e aí faz parte do seu instrumento. E é o melhor que você pode fazer para o Senhor é usar aquilo que você tem de melhor. Então, faz todo sentido se você aplicar no contexto certo. Agora, ela não pode competir e nem virar uma apresentação musical, porque aí totalmente foge do objetivo, né? Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito cantando,
que tem um drive, assim, eu nem sei falar o nome daquele grow, enfim, é um drive muito específico, assim, que ela canta na igreja e tal, eu vou falar o nome, é a Lilian Taveira, e é uma expressão genuína do louvor, e é intenso, e é uma coisa genuína que ela faz ali na música, e a gente se arrepia, a gente sente essa... E é um nível de técnica que não é nem construído de forma rápida, assim, demora anos para você construir isso, mas é genuíno, é inteiro, e a gente gosta porque isso alcança e cumpre o objetivo. E faz parte do bradar da alma dela enquanto ela canta. Então eu acho que isso soma pro todo. Aí olhando pro outro lado inverso, né? Ah, não, então a gente não vai ter técnica nenhuma, não vamos pensar em nada, então a gente não canta nem com som. Eu nem tenho um técnico de som para aumentar o volume, para colocar efeito, porque aí eu vou tirar tudo que eu tenho de melhor, entre aspas, de recurso, que vai nos ajudar a alcançar mais pessoas, né? Então, eu acho que o outro lugar é muito mais perigoso, que é um lugar de, eu canto assim mesmo, então, Deus reconhece, Deus recebe meu louvor, enfim. Aí isso serve para o culto privado, né? Para o culto público. E é legal esse lugar, porque você, como um professor também, na área vocal e etc. E qual que é o ponto, assim? Vamos ser um pouco polêmico. Olha lá, eu vi a risada da cabeça pra trás. O ponto, porque assim, existem pessoas que realmente receberam esse dom, mas algumas não receberam esse dom. Todos somos convidados a louvar a Deus, né, a cantar, mas nem todos são convidados a exercer esse papel de ser um cantor e etc. Como nem todo mundo é advogado, médico e etc. Eu acho que assim, a área do cantor, do ministro de louvor, entra como se fosse isso, um advogado, uma medicina e etc. Assim, né? Alguns foram chamados para isso, mas outros não. Então, assim, você como professor, alguém chega pra você e você sabe que ali, assim, como dizem, vamos usar o termo, daquele mato não sai cachorro, tipo assim, como que você lidar nesse lugar, assim? Qual que seria a sua instrução? Porque a gente também não pode, a gente não pode também impor algo sobre a pessoa de, tipo, você não é pra isso, mas a gente precisa trazer, às vezes, a verdade naquele lugar, né? Entendi. Como que você, assim, como professor, né? Portando agora como professor, como Nossa, então, como professor, hoje, assim, eu não dou... já faz alguns anos que eu não dou muitas aulas, assim, não faz parte da minha atividade principal, né, e tudo mais. Geralmente são pessoas que, de alguma forma, o senhor tá fazendo alguma coisa. Sim. Ou estou me aproximando de forma relacional, com amigos, ou pessoas que logo eu não entendo, porque eu digo sim, daqui a uns 3, 4 meses eu vou entender, porque surge uma situação na vida, surge uma troca, uma oração, uma coisa assim que, enfim, eu entendo que faz parte de um plano maior do Senhor. Então eu não tenho muitos alunos, mas assim, é complicado você falar eu vou usar a sua expressão, nesse lugar, porque quando você é procurado por alguém que quer cantar na igreja, o que eu vou trazer para ele é o que tecnicamente funciona. E aí, nesse olhar eu não estou falando como o líder do louvor daquela comunidade, porque cada igreja, às vezes, tem uma necessidade diferente. Então, aí eu vou dizer o seguinte, olha, 90% das pessoas, 95% das pessoas, é possível que elas cantem bem. É possível que elas minimamente sejam afinadas, que elas consigam ter uma noção rítmica. E nesse aspecto de cantar alguma coisa, você pode servir, sei lá, você vai fazer uma obra num lugar que tem só uma aldeia indígena, não tem ninguém que cante. E vai te ajudar, você vai conseguir conduzir isso lá, vai conseguir servir como missão. Então eu geralmente não bloqueio ali esse sonho. O que eu falo é o seguinte, agora depende do quanto você está disposto a estruturar. O meu método de ensinar, né, de ensino, passa muito pelo beabá mesmo. Vamos entender ali melodia, vamos repetir isso aqui, vamos fazer. É constante, é uma questão de desenvolvimento de percepção, desenvolvimento de musculatura. Então, você está disposto a fazer? Aí, depois da primeira análise, eu compartilho um pouco assim, olha, então a gente tem um caminho um pouco mais desafiador para você, no aspecto rítmico, ou no aspecto melódico, ou harmônico, enfim, a gente vai ter uma dificuldade nesse sentido. Se você quer muito,
você vai conseguir. Mas vai exigir de você dedicação diária, vai exigir de você Então, você está disposto a fazer isso? Porque eu não vou te enganar. Se você vier aqui treinar uma vez por semana e fazer comigo e não fizer depois, você está falando de 20 anos de vida, se a pessoa tem 20 anos, né? 20 anos você vem cantando errado, de formas erradas, e aí uma vez por semana não vai fazer diferença. Sim. Aí eu trago a academia como exemplo, né? Você vai na academia uma vez por semana, faz dieta uma vez por semana, vai ter resultado? Não, então isso não vai te mudar de lugar. Aí eu trago essa realidade e deixo a pessoa entender e escolher o que ela prefere fazer. Agora, minha opinião como líder de música, né? Olhando para esse lugar de ministério mesmo. Eu entendo que há um desenvolvimento, sim, e que pode caber vozes em cada um dos lugares. Se você tiver minimamente afinação, existe um lugar para você em alguma composição. Hoje a gente pensa nessa formação técnica, de alguma forma, dá minimamente ali uma noção rítmica, melódica e harmônica. A gente convida as pessoas que querem participar do louvor para participar do coral da igreja, porque aí você tem um ambiente de muitas vozes, num ambiente que você vai treinar a sua sensibilidade para timbragem, para melodias, para entender que você faz parte de uma harmonia, enfim. E a partir disso você já tem ali um recorte e a pessoa vai se preparando. Então depois de 1 ano, 2 anos, dificilmente ela vai ser uma pessoa desafinada. E aí se ela tiver aptidão e tiver, enfim, espaço, há backing vocals, há vocais, que mesmo a pessoa que não seja tão... me fugiu a expressão. Tão técnica... nossa, me fugiu mesmo. Eu vou ficar com a expressão técnica. Mesmo que a pessoa não tenha essa explosão, essa coisa fora da curva, né? Ela pode servir em algum aspecto na música se tiver espaço e tudo mais. Mas é que eu sou um pouco mais polêmico, assim, nesse sentido, porque o seu coração não tem que estar em qual lugar você vai servir. Exato. O seu coração tem que estar em servir a Deus através daquilo que você tem de melhor. Sim. Então, a gente inclusive faz um convite para as pessoas. Antes de você servir numa área de visibilidade, você servir numa área que não tenha tanta visibilidade, mas que também reforcem as suas aptidões pessoais. Poxa, você é tão simpático, eu já usei isso algumas vezes com algumas pessoas, né? Sim. Mas a pessoa, olha, eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero não sei o quê. Falei, cara, que bacana, que bom ver que seu coração está disposto a servir a Deus. Porque é trabalhoso, né? Dá trabalho, a gente tem toda uma... e aí até um teste para o coração, assim, vamos servir em outra área? Vamos servir aqui na recepção? Vamos cantar no coral com a gente? E eu já ouvi coisas assim, coral é muita gente, eu quero no palco sozinho mesmo, eu quero... E aí você já entende que o coração não tá... Eu falei assim, nossa, irmão, enfim, entendi qual que é... Vamos marcar um dia pra gente conversar sobre isso? Às vezes tá numa troca rápida ali, né? Sim. E aí, se a oportunidade surgindo, eu me sento, converso. Me fala um pouquinho sobre você. Nossa, então vamos orar sobre isso. Olha, como é que a gente entende? Nós entendemos o louvor assim, assado, uma forma de servir a Deus. Enfim... e esse coração tem que estar no serviço da casa de Deus, né? A gente serve para servir a comunidade e a igreja, a comunidade serve para servir a cidade, né? Então, esse lugar é o primeiro o coração, primeiro as intenções, depois os outros lugares. Aí eu acho que tem alguns filtros, né? Além do técnico para direcionar alguém para sim ou não, e no técnico também Deus vai providenciar, pode haver espaço para quase todo mundo que se esforça, que se dedica e que tem vontade mesmo para estar nesse espaço de música, né? Faz sentido? Faz. É legal, assim, trazer essa visão de alguém que dá aula e que também exerce esse ministério, etc. Porque nem sempre a maioria das pessoas, tipo, que trabalham, né, com essa parte técnica vocal e etc., não exercem o ministério, né? Grande parte, assim. Então, por vezes a gente deixa escapar algumas coisas que pra gente, tipo, pro cristão são importantes, né? Pra gente analisar, tipo, olhar com olhos realmente espirituais e também olhos humanos mesmo, naturais, né? Tipo assim, naturais. E até entendo que nem sempre há às vezes é um mesmo olhar, né? Assim, porque de sermos integrais, eu sou espiritual e também a gente não pode ignorar que, poxa, irmão, não dá pra desafinar desse nível, talvez não é pra você isso aqui agora, ou isso não seja pra você. Eu ouvi uma história recentemente com uma cantora aqui da cidade, ela também veio do contexto religioso,
E aí ela me falou assim que quando foi cantar na comunidade dela, que se eu não me engano era uma comunidade católica, as pessoas riam dela e falavam, não. Aí o líder falou, ó, você não serve para isso, você nunca vai cantar e não sei o quê. E aí a pessoa usou isso como combustível, se afastou da igreja, da igreja onde ela estava, e aí usou isso como combustível para estudar. E aí estudou. Hoje, depois de 6 anos, a voz lindíssima, canta profissionalmente, faz casamentos, faz eventos, e tem uma marca, está machucada por essa liderança que não soube conduzir esse processo. Né? Então, tem disso também, né? De como falar, como fazer, zelar, enfim. né, nesse lugar também. E também não é passar a mão na cabeça de forma, né, imatura, mas falar de forma responsável, direta e de dar os caminhos. Olha, você precisa desenvolver, então vamos desenvolver assim. Então, acho que o nosso trabalho é esse, de dar caminhos, né? Eu trabalho com gestão, né, no mercado, assim, né? Então, eu sempre trabalho com gestão, com mentoria para gestores, consultoria para gestores. E aí, essa condução com as pessoas é importante. É uma habilidade importante para o líder de louvor. E, claro, né, tudo que eu falo hoje também faço, como a gente faz. Eu sou diretamente influenciado pela palavra de Deus, claro, né? Sim. Por algumas leituras que eu gosto de fazer, então eu gosto de estudar, de ler algumas coisas. Tem um livro muito bom que chama... A tradução do Brasil eu não lembro, mas chama Worship Matters, do Bob Kauflin. É um livro muito bom que fala sobre lideranças dentro do ambiente de música. E, claro, eu também sou muito conduzido, né, direcionado com o que o meu pastor, a minha igreja, com que a gente fala e decide juntos sobre o louvor, enfim, aprendo muito nessa estrutura. Então, a gente tenta fazer o melhor possível para tentar equilibrar ali, falar um não para alguém, com amor, carinho, mas dar o caminho e estruturar ali os próximos passos, né? Porque é isso que a gente foi chamado para fazer, discípulos, né? Sim. E aí, se a pessoa tiver muito coração, muito aplicado, e muita vontade de fazer, eu dou aula para a pessoa. Vamos fazer aula junto, vamos estruturar, vamos fazer junto e tal. E é possível. E 95% das pessoas conseguem cantar. Sim. Com o direcionamento certo, né? A pessoa chega ali. Dedicação. Né? Dedicação Estudo, e tal. Quantos anos faz que você vem cantando? Quantos anos faz que você vem montando isso, né? Estruturando esse entendimento, né, geral, assim. Sim. Então, tem uma estrada, né, pra percorrer. E geralmente não é uma estrada muito fácil, né? É uma estrada dolorosa. É uma estrada dolorosa. É musculatura. Sim. A voz é um instrumento que a gente não usa só pra música. Sim. A gente usa o tempo todo, né? Às vezes, eu gosto de dar esse exemplo porque você não vai pegar o violão pra coçar as costas. Né? Você pega o violão pra fazer música. Agora a voz, você usa para se comunicar durante o dia, para trabalhar, às vezes para expressões rápidas. Bate o dedinho na quina da cama, do sofá, aí você vai, daqui a pouco você tá com a voz machucada, tá rouco. Porque você usa a voz gritando com o menino em casa. Nossa. Né? Então, a voz você usa para várias coisas. Então, é uma musculatura que tá o tempo todo sendo agredida por coisas externas. E aí, quando você vai aplicar para música, é toda uma preparação, uma educação, uma estruturação diferente, né? E aí isso é um trabalho mesmo que tem que ser feito. Realmente. Tem algum desafio hoje para você, musicalmente falando, que é um desafio que você percebe hoje para você, que você tem hoje, no sentido musical? O meu desafio é, talvez, um exemplo, no sentido de ministrar, de conseguir levar a igreja no sentido de adoração. Estou citando um exemplo, mas pode ser outro. O que seria um desafio hoje para você como músico, como cantor? Cara, é uma ótima pergunta. Porque a pessoa, né, já... Hoje, a gente tem alguns desafios que estão dentro da questão da espiritualidade mesmo. Esse é comum para todo cristão, e aí a gente, enquanto músico, também trabalha com isso. Que é sempre um diminuir do eu, é sempre uma questão de você amassar o seu orgulho, de você entender que você não tem razão, de você entender que você constantemente precisa ser quebrado pelo Senhor. Isso acontece com frequência comigo. Então eu estou sempre sendo quebrado pelo Senhor o tempo todo para reconhecer. E eu acho que esse é um desafio como cristão mesmo. Mas, e aí isso talvez não explique na música especificamente, né? Mas falando de música, eu acho que um desafio que eu tenho de alguns anos, desde dessa época que eu tinha 8 anos de idade, depois quando eu comecei com 13 anos a cantar profissionalmente, não profissionalmente porque é bom, mas profissionalmente porque casamentos, eventos, né, e tal.
sempre tinha um sonho de viver da música. Então, eu acho que esse sonho é muito comum, a maioria das pessoas que começam com a música na igreja. Então, a gente quer... E você fica pensando, qual o caminho desse, né? Qual o caminho para isso? Poxa, e tem um elemento que é o mercado musical, que é entrar nesse mercado, que é você ser genuíno, sincero com as suas intenções, emoções. Vou dar um exemplo. Às vezes eu tenho composições que fazem parte... Eu escrevo muita coisa, desde muito novo, mas fazem parte da minha intimidade. Mas eu não sei se são músicas tão comerciais assim. E ao mesmo tempo, eu sei que tem pessoas que serão tocadas por músicas... assim como isso serviu no meu individual. Então, essa coisa do equilíbrio entre como se lançar no mercado, como estruturar uma empresa, porque é uma empresa, e não fazer isso, e como preservar a sua essência dentro disso. Então, é um desafio que, vez ou outra, eu flerto com isso. Será que agora é a hora de eu tentar lançar alguma coisa, trabalhar com música mesmo? Lapidar as minhas músicas, pensar num público e tal. E aí você vai pensar em mercado, você vai pensar que as pessoas vão ouvir isso, e aí é um desafio hoje para mim ainda equilibrar e dar esse passo. Eu nunca saí para pensar nisso, mas eu entendo que pode ser um caminho viável, especialmente se a gente já tem certeza do nosso chamado, se a gente tem certeza de que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, que é uma realidade. O Senhor nos disse que não vai faltar nada. Então, às vezes eu fico me perguntando, será que é falta de fé? Será que é falta de... Será que é... Enfim. E aí eu fico nesse lugar de vou, não vou, faço, não faço, vou, não vou, faço, não faço, como eu faço? E aí é uma questão. Porque a música atinge mais pessoas. Existem pessoas hoje que passam por situações em algum lugar. E eu me coloco muito nesse lugar incapacitante. Eu falei sobre isso esses dias na rede social. Que, por exemplo, muitas vezes... um outro desafio que eu tenho, depois eu já lembrei agora, uma ponta, de que você não vai dar conta, não é bom o suficiente, que é uma questão de ego ao contrário, né, de ego inverso, mas é uma questão de ego. E aí, fazendo assim, eu sempre saio da igreja de um dia de louvor, a maioria das vezes, entendendo que não ficou bom o suficiente, ou que precisa ser melhor, esse lugar de cobrança que te... Então eu quase nunca fico confortável com o que foi feito. O que é um pecado, porque você fez aquilo para o Senhor e de forma geral, mas tem um equilíbrio aí, né? Que é você buscar excelência, buscar melhorar, mas também ter contentamento com aquilo que o Senhor fez, entender que você é um instrumento. Então, vez ou outra, eu levo uma lapada de Deus, porque vem alguém e fala assim, olha, eu fui na igreja tal dia, e aquilo que você falou, da forma com que você fez, transformou minha vida. A partir daquilo, isso foi um input e tal. E eu ouço esses testemunhos, gente, com uma grande frequência, e ainda assim eu me custo acreditar, e muitas vezes, que Deus tem nos usado, que Deus tem algo, e aí eu fico nesse lugar de dúvida e tal. Então esse é um desafio que eu tenho, por a questão, e é uma coisa que eu também não falo muitas para as pessoas, vocês estão ouvindo pela primeira vez. Porque o pessoal acha que é brincadeira, né? Sim. Acha que é zoeira. Você tá de zoeira, você tá de zoeira. Eu falei, não, é uma realidade para mim, é um desafio. E é entender que o Senhor nos usa como quer e é para Ele, né? Para a glória dele. E geralmente quando a gente acha que deu tudo errado, sempre vai vir, tipo assim, Deus sempre traz aquele extrato de não é porque deu tudo errado, cantou desafinado e etc, que não deu certo, tipo assim, alcançou alguém, né? Então, isso aí. Deus sempre traz esse extrato de não foi você, mas foi eu, no momento, não foi você. Então sempre aquele momento de quebra, né? E até o equilíbrio mesmo, porque às vezes nem deu tudo errado. Sim. Nem deu tudo errado. Nosso perfeccionismo. E a nossa cabeça fica pesando pra nós de novo, sempre e tal. Mas isso é terapia, gente. Terapia. Verdade. Isso é oração e terapia. De repente eu penso, de verdade, quando eu olho pra Paulo, né, falando do espinho na carne, né, que olha, eu orei pra Deus tirar isso de mim várias vezes e ele não tirou e continua aqui. Mas isso existe porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sim. E isso me quebra. Eu falo, Senhor, você acha que é esse meu espinho na carne? Né? Porque o mundo tá cheio de arrogância, orgulho e tal, né? E se a gente tiver essa posição, é muito mais difícil, né, você servir, é muito mais difícil. Então, às vezes o Senhor não me deixa chegar nesse lugar e esse equilíbrio inverso me faz chegar no lugar contrário, sabe? Então, talvez esse seja um espinho na carne pelo qual o Senhor mesmo mantém em mim para me manter com os pés no chão ali, manter
com essa visão adequada, né? Legal, até você comentando sobre composição, o momento certo, etc. E por vezes a gente não quer arriscar pelo fato de não saber até onde vai, né? Tipo assim, será que vai virar alguma coisa, etc. Mas às vezes não é nem pelo fato de virar, né? Mas às vezes é tipo assim, às vezes Deus quer que seja feito, mas às vezes Deus não vai te entregar algo tão grandioso de tipo, uau, vai virar uma Gabriela Rocha ou um Gabriel Guedes e etc, assim. E é muito, muito interessante, porque eu componho também, escrevo muito, e o meu esposo, ele já é mais da parte instrumental, ele que produz e etc. Então, a gente tenta arriscar, tipo assim, a gente arrisca. Vamos tentar gravar essa música aqui, grava. E semana passada, né, uma amiga nossa aqui da igreja fez um vídeo. O esposo dela até trabalha com a gente lá na empresa. Aí ele gravou um vídeo da vizinha deles, que acabou de mudar lá pro prédio deles e tal. A vizinha ouvindo uma música nossa. Aí eu, mas ela é lá da igreja? Porque se fosse da igreja era mais normal, tipo, era mais normal, tipo. Aí ela acabou de mudar, eu nem sei de que igreja que ela é, eu nunca vi ela e tal. Mas nós gravamos aqui a playlist top dela e tal. Aí eu, gente, olha que interessante, né? Às vezes aos nossos olhos não tá chegando em lugar nenhum, mas por outro lugar Deus tem feito alguma coisa, tipo, por mais que seja mínima coisa, tipo assim, pra gente seja mínima, mas pra Deus é o que Ele precisa. Tipo, porque aquela visão também, né, o que vale, o que Deus faz por uma alma alcançada, né? Porque se uma alma alcançada se render ao Senhor, aconteceu uma coisa engraçada, eu devia ter uns 16, 17 anos, e aí eu trouxe pra banda da igreja uma música minha, a gente cantou num congresso, e aí eu não consegui saber quantas pessoas tinha, mas tava sem Morragudo, tá, gente? Então a igreja não era tão grande, não tinha muita gente, mas o que eu falo de muita gente devia ser umas 150 pessoas, talvez. Tinha 100 pessoas, tinha 50 ali lá fora e tal, talvez 200, chutando muito. Mas eu cantei uma música minha, nós cantamos uma música minha ali no culto, e aí passou, né? Enfim, eu acho que uma semana depois, eu na rua, caminhando, assim, passou uma pessoa por mim que eu nunca vi, não conhecia. Difícil em Morragudo alguém não se conhecer. E eu tô falando de 2005, 2006, porque tinha menos ainda. E a pessoa saiu cantando: Jesus, eu não mereço que laves os meus pés. Passou por mim assim, eu olhei e falei: é a minha música? Gente e tal. Eu bem assim, doido, falando sozinho, falando com Deus e andando, e a pessoa cantando minha música. Eu falei: gente, mas eu cantei uma vez só na igreja, ficou na cabeça dela e tal. Ô Senhor, que bênção, né? Tipo, e aí daqui a pouco a gente se sabota de novo e tal, né? Mas é isso, eu acho que também isso é uma questão pode ser uma questão de orgulho. Se a gente for olhar bem mesmo, tudo é orgulho. Já dizia Salomão, né? O sábio Salomão. Tudo é o nosso ego. Tudo é vaidade, tudo é ego, tudo é orgulho. Porque aí, tanto para mais, o pastor fala uma coisa muito interessante também, que é em relação à humildade. Humildade é equilíbrio. Humildade, porque estar abaixo do que você realmente é, se colocar abaixo do que você realmente é, não é uma humildade, é arrogância disfarçada. É arrogância ferida. Então, é a falsa humildade. É uma humildade falsa que te massacra. Para você é real, mas a raiz disso é vaidade, é orgulho. Né? E aí Salomão confirma isso para nós. Então a gente, enquanto músico, né, tem que lutar com isso com frequência. Né? E aí na música isso pega muito. Vai fazer aí eu vou tocar nos guitarristas agora, né? Vai fazer uma canção específica e aí tem que cortar o solo pela metade. E o solo que é muito legal, que é muito massa, que o cara falou: nossa, eu sempre quis cantar essa música, pode ser solo. De repente o solo que seria já não cabe mais, porque na proposta não cabe e tal. Você vê corações machucados. É uma luta constante. Tão pequeno. Tão pequeno, né? É pequeno, mas assim, quando você fala aí no ensaio, eu vi um vídeo essa semana de alguém falando de contexto de música, né, de igreja, que quem não vai ao ensaio, tipo, os ensaios, quem não participa, não assiste o ensaio, perde uma parte extremamente importante, que é quando você entende o coração das pessoas, disposição em servir, ouvir quando alguém errou alguma coisa. Porque tem gente que não só, não, esse arranjo aqui, vamos ajustar pra cá e tal, não sei o quê. Tem gente que acabou o mundo. Ser discipulado, ser direcionado, mudar uma coisa que você queria muito fazer por um bem comum, que é o serviço.
Nós estamos fazendo isso para servir as pessoas, né? Sim. Então, esse lugar para o músico é... E não adianta, gente. Todo artista, né, luta com isso e é uma luta constante. Talvez seja mais um espinho na carne aí para todo mundo. Para todo mundo, todos os... Realmente, gente. É isso. Vamos caminhando pro finalzinho. Vamos fazer um período de louvor, ouvir um pouco você. Bora, Coisa eu falo pouco, né, gente? Alguma coisa aí pra gente. Nós também gostamos de conversar pouco, levantar uns assuntos. O que é legal, assim, é que Deus conduz a nossa história, né? Eu vim desse contexto... passei por contexto de vários momentos diferentes da vida, e tudo isso vem moldando quem a gente é, né? Sim. Então, tudo que você faz hoje, você é hoje fruto das coisas que você abraçou na sua história e que o Senhor trouxe e que você permitiu também que isso moldasse a sua identidade de alguma forma, né? E aí a gente vive hoje os presentes que o Senhor nos deu durante a vida toda. E é isso que tem que nos mover e é assim que Deus quer te usar, né? Dessa maneira que Deus quer usar a gente. Vamos lá? O que você Uai, gente. Vamos aonde? Não sei, eu tô com uma rouquidão aqui. Ih, gente. Acho que a gente podia falar de ministério já, né? Eu acho que todo mundo vai conhecer essa. Eu que esqueço o nome da música. Pra onde eu irei? É o Dó maior, Dó maior. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim e me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus.
eternamente teu, Jesus. Fui encontrar. Oh Deus, obrigado, Jesus. O Senhor nos encontra. Eu sou totalmente teu. Se eu sou teu, Fui encontrado, eu posso ser um com você. Ser um com você, somos um com você. Um com você. Obrigado, Deus. Porque o Senhor nos atrai, nos transforma e nos usa para o teu louvor. Amém. Essa música faz parte daquelas músicas que quebram a gente, né? Que fala, eu deixei as minhas tralhas, eu deixei as coisas, eu confiei, né? Me ajuda a fazer isso, né? Uma vez, quando eu canto músicas assim, outra música que me lembra muito isso é uma música que eu nem sei se canta muito, mas Aquieta Minha Alma. Sim. Que aí você fala, não, vai ser difícil, Deus, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você vai estar do meu lado, me segurando. E tudo é vai importante, ficar bem. né, esse lugar da gente cantar as músicas, mas trazendo sempre o entendimento do que elas estão falando, né? Sim. Não só cantar, mas refletir através do cantar, né? Sim. E eu acho que quando a gente começa a refletir naquilo que a gente está cantando, a gente começa a entender o peso que aquilo carrega, né? E que aquilo precisa gerar uma transformação dentro de nós, né? E esse é o trabalho também, inclusive, de quem está servindo, do ministro. Sim. Porque é você fazer para as pessoas entenderem que as palavras que a gente canta dentro de uma letra, elas fazem parte de um contexto muito maior, que está nos direcionando para alguma coisa. Né? Nesse caso, direciona você para deixar as coisas, para realmente olhar e falar, Senhor, né? Como Pedro fez, né? Senhor, olha, assim, assado e tal, e trazer... E aí Deus fala, Pedro... É isso aí. As palavras são duras e tudo mais, né? Sim. As pessoas já foram, se você quiser ir também, vai. E aí, Senhor, para onde eu vou? Não tem para onde ir. Eu vejo nesse lugar. É o lugar onde eu fui construído por Deus, assim. Existe o lugar que Deus tem para nós, né? Eu não me vejo longe dele, não adianta. Não dá para ficar longe disso. Mas muito bom. É isso aí. Mais uma vez a gente acaba... Passou muito horário aí, gente? Não, a gente acaba meio... Pra baixo, você fala? Não. Meio assim, impactado, Mais né? reflexivo, né? Quando Deus, quando a gente faz as coisas não pelo nosso benefício, né? E não por aparecer, né? Vamos usar essa palavra assim. Sim. Mas que a gente faz realmente pelo propósito de servir a Ele, né? De realmente tentar construir algo nele, né? Para que alcance outras pessoas. Então, eu acho que a forma de terminar é assim mesmo, né? No final, não A é sobre gente- nós, né? Sim, a gente É entender que não é impactar sobre a vida, nós, é né? entender Não é? que é sobre o Senhor, é sobre algo muito maior do que nós. E isso comunicando primeiro com a gente, né? Pra depois alcançar outras pessoas, né? É isso aí. Tem coisas que eu gosto muito de cantar, assim. Eu gosto muito de cantar sobre o céu. Sim. As músicas que a gente escuta, eu sempre faço uma pontezinha porque ela vai falar sobre a eternidade, Aham. né? Quando a gente canta... Uma música que canta bastante também no Brasil o Gabriel Guedes cantou... Oh, meu Santo. Deus. Santo pra Santo pra sempre. Isso aí. Santo pra sempre. E aí, quando você fala de pra sempre, eu sempre faço a igreja pensar na eternidade. E até no começo da música, né? Fala as muitas gerações... cantam os que se foram, os que hão de crer. E aí a gente tem essa memória também afetiva das pessoas que servem a Deus de forma fiel há tantos anos e que um dia nós estaremos juntos cantando para sempre, santo para sempre. Não é para agora, não é para ontem, é para sempre. Eternidade. Então apontar para o céu, a situação me quebra de um jeito que fala, Senhor, né? Quem somos nós? Uma poeira no meio dessa história. Mas o Senhor é para sempre. Nós apontamos para aquilo que é eterno.
É bem aquela música também do F-Hope, né? Que eles falam: traz a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui, a recompensa é você. E É isso mesmo. tudo sempre vai ser, né? A recompensa É isso mesmo. sendo ele, né? E a gente ajusta pensando nessa visão de reino, né? E é cada vez mais fora da cultura, né? Sim, o quanto for possível, a gente trazer a cultura do reino de Deus. Sim. O reino de Deus chegou, ele estará plenamente entre nós. É isso. Ô, galera, desculpa aí, falei muito? Se desse, a gente ficava mais uma hora vai ter aqui. que fazer mais um Mais um. episódio depois. Mas foi um prazer receber. Eu parei na história nos 15 anos, né? Eu não continuei a história, então... vai ter Ainda que tem. Tá vendo? recapitular. Ela tem mais 10 depois dos 15. Mas foi muito bom ter aqui. muito bom. Ouvir Que legal, as gente. experiências, ouvir como que você lida com o louvor, com a adoração. Foi um prazer recebê-lo aqui. Esperamos uma outra oportunidade de recebê-lo novamente. Amém, gente. Foi muito bom. Realmente ver a responsabilidade com que você caminha, né, com esse lugar, né, do louvor e da adoração, né? E essa é a essência que a gente quer cultivar cada dia mais, né? De trazer esse senso de responsabilidade, né? Que não é apenas um louvor, um momento de adoração, mas é o louvor e é uma vida de adoração, né? Então é realmente... Quanto mais pessoas a gente vem trazendo, a gente vem entendendo, né? Esse senso de responsabilidade desse lugar, né? E a gente precisa fazer algo com isso, né? Não Verdade. só ouvir e é isso aí. Não, mas é ouvir e ter uma ação a partir disso, né? É isso aí, e é para isso que a gente existe, né? Para apontar para o reino de Deus e para fazer com que a gente... Vamos sair daqui, galera. Vamos viver o reino de Deus ali fora, vamos lá. Uma coisa que choca muito é quando a gente olha para os números da sociedade, fala do Brasil, né? E o número de evangélicos aumenta muito com o passar do tempo, mas também aumenta a corrupção, também aumenta roubo. Então, a gente precisa fazer com que o reino chegue, porque quando o reino de Jesus chega, as pessoas são amadas, quem passa fome tem pão. Quando o reino de Deus chega, Jesus trouxe o reino, né? Quando Jesus chega, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas. Então, o nosso trabalho também na igreja é trazer esse senso de que o reino de Deus chegou, claro, somando com a mensagem, com o culto todo, né? Com a liturgia toda, apontando para que nós tenhamos crentes vivendo o reino de Deus nos seus lugares e eles sejam diferença, né? E é o que você falou, muito mais do que um momento de louvor. E é um momento de louvor intencional, que tem responsabilidade com as pessoas envolvidas, com as pessoas alcançadas e também, especialmente, com o pós, né? Para direcioná-las a partir disso depois. Então é esse senso mesmo. E obrigado, gente. Obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. Eu vim todo preocupado, né? Falei com o violão ali, tá? Meu violão estragou. Aí peguei outro violão, aí fiquei com a música. Aí do nada que... olha o que é o psicológico. Do nada minha cabeça travou. Falei, gente, que nota que é essa aqui? Mas mudou de tom, né? Aí mas eu fiquei tenso, mas foi muito gostoso. O papo muito bom, né? Legal. Eu assisti o do Keição e do Vâner, que são amigos, assim, queridos. Um abraço pra vocês. E é isso, gente. Deus abençoe. Obrigado pelo... Sim, a nossa convite. Bora pra gratidão. cima. Mas eu espero que a gente possa ter uma nova conversa. Sim, vamos marcar uma parte 2. Mais uma, porque ainda faltou muito assunto. Isso aí. Tem muito lugar pra gente caminhar ainda. Mas é isso. Valeu, gente. Deus abençoe. Realmente, muito obrigado pela presença. E mais uma vez a gente vai ficando com mais essa conversa. Espero que possa abençoar a vida de cada um que vai assistir, que vai chegar até você, né? Esse momento de conversa que a gente teve aqui. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Com Deus, até mais, pessoal. Valeu, gente.